Prensky Meditações apresenta o áudio de uma mensagem do grande espiritualista Joel S. Goldsmith. O ouro não pode se separar do anel, assim é Deus e o homem. Mensagem do ano de 1960. O propósito deste vídeo áudio é ajudar a todos a praticarem a meditação pela qual a palavra cria raízes, de modo que os conduz a entrar em um conhecimento real, uma consciência real de viver no espírito. Joel Goldsmith nos ensina que nosso objetivo é atingir ao menos alguma medida dessa mente que estava em Cristo Jesus, e então deixá-la fazer conosco o que for de sua vontade. É alcançar essa consciência que Paulo revelou: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou tudo posso em Cristo que me fortalece. E é maravilhoso a forma como Joel Goldsmith nos ensina a meditar. Mas o que devemos entender é que cada pessoa deve descobrir, por si mesma, a prática que melhor se adapta a ela. Joel Goldsmith em sua própria prática, como por exemplo, a meditação contemplativa. Mas nem todas as pessoas têm sucesso nesta forma de meditação. Seja qual for a prática de meditação que se adapta a cada um de nós, a atividade do Espírito ganha vida em nós e nos assume. Não somos mais bons e não somos maus. Nós não somos mais doentes, e nem saudáveis. Em outras palavras, quando chegamos ao nível de consciência de que somos seres espirituais inseparáveis de Deus, não mais ficamos abalados com as situações da vida, ou com o estado que nosso corpo se apresenta. Nós estamos em um estágio que transcende os pares de opostos. Na sabedoria espiritual, não há pares de opostos. São há mais julgamento sobre, isto é bom, isto é mal. Deus é, e portanto, não há preocupação se podemos ou não chegar a Deus, porque não existe nada pelo qual precisamos alcançar Deus. O dia já é lindo, a fruta já está nas árvores, as flores já estão florescendo, as marés fluindo, o sol e a lua e as estrelas estão nos céus, a harmonia já é. Deus é, e está aqui agora. Portanto, não precisamos buscá-lo em lugar algum. Tudo o que temos que fazer é tirar o véu da mente, e nos conscientizarmos que, seja qual forem os pensamentos, sentimentos, emoções, ou ações que praticamos, não vêm de Deus, e não pertencem a nós. Seja bons ou maus pensamentos, sentimentos e crenças, são produtos da mente, ou seja, do ego. Nesse estado de consciência espiritual, nós chegamos naquele nível em que nós descansamos e relaxamos na percepção de que Deus está no céu, e tudo está certo com o mundo. Com essa percepção, nós nos retiramos da luta pelas coisas desta terra. A luta, o apego e a resistência gera conflitos, e toda espécie de sofrimentos. Isto porque este mundo é projeção da nossa mente. Enquanto o homem lutar contra os males desse mundo, mais conflitos são criados, e os males tornam-se cada vez maiores e persistentes. Quando digo sobre os males desse mundo, não estou referindo ao planeta Terra. Refiro-me ao mundo mental do homem, o qual projeta seus pensamentos no mundo material. Na Bíblia está escrito: o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. O Espírito de Deus, que habita em cada um de nós, é que nos vivifica. O homem, na sua ignorância, pensa que vive pela sua própria força, e acredita que pode manter a vida por meios materiais. Mas isto é uma grande ilusão. Os recursos materiais em si não podem nos vivificar, pois a matéria não tem vida própria. O Espírito é que dá vida aos nossos corpos mortais. Corpos mortais. Assim diz a Bíblia se referindo ao nosso corpo carnal. E isto significa que nosso corpo não possui vida por si mesmo. Uma vez que a vida abandona este corpo, ele entra no processo de decomposição e se desintegra. Isto demonstra a impermanência de todas as coisas. Não sabemos e ninguém tem provas de que realmente existiu um homem chamado Jesus de Nazaré, ou dos outros personagens da Bíblia. Mas isto não importa. O que importa é a sabedoria que a Bíblia nos proporciona. E tudo que nela está escrito realmente aconteceu e está acontecendo. Se procurarmos compreender realmente o verdadeiro significado da Bíblia, buscaremos somente a realização desse mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Mas não apenas falando sobre isso, ou declarando que é assim. Não ensinando ou pregando, mas por ter essa mente. A obtenção dessa mente requer esforço, mas requer bem mais a graça de Deus. A graça de Deus é o mais importante fator,
porque sem ela, ninguém teria coragem de continuar no caminho que conduz à realização de Deus. Sem a graça de Deus, ninguém teria sequer o desejo de começar a busca, seguindo sozinho pelos passos árduos que devem se apresentar. O ego busca a iluminação espiritual. Por isto, cria diversos métodos de meditação e outros meios para obter o despertar. Mas isto é mais uma ilusão do próprio ego. O ego, por mais que faça ou busque, e por ser uma identidade fictícia, uma criação da mente, sujeito à desintegração, nunca alcançará a iluminação. O nosso espírito é a nossa realidade, e como Filho de Deus, já é iluminado. Retirai o véu do apego, da preocupação, do medo, e perceberá essa verdade. E dessa forma, não mais será enganado, ou dominado pelo ego. Segundo Joel Goldsmith, existe uma área de consciência revelada em meditação, na qual nós somos instantaneamente um com Deus, e com todos os seres espirituais e a criação. E na qual encontramos instantaneamente todas as formas de bem disponíveis. Esta área de consciência foi descrita como o mar de espírito, como a alma universal, ou divina, o Pai interior. Ao alcançar o contato consciente com este mar de espírito ou Pai interior, encontramos o amor divino derramando-se em expressão. Esse contrato consciente com o Pai só se realiza quando há um chamado espiritual. Quando o Cristo em nós se revela. O ego não pode entender isto. Ele se baseia ainda no Velho Testamento, e por isto busca a iluminação, ou a Deus, por meio de rituais, pacto e aliança com Deus, sacrifícios e outros meios materiais. Joel Goldsmith é bem claro que, em vez de procurar o nosso bem em pessoas ou coisas, nós devemos tocar a alma universal, e tornamo-nos contempladores de sua atividade derramando-se como as ideias, que se tornam as formas humanas do bem que são necessárias à nossa experiência atual. Mas isto é apenas quando aprendemos a olhar para dentro deste infinito invisível, e começamos a entender a natureza da graça. Em vez de procurar, ou desejar algo já existente como forma ou efeito, aprendamos a entrar e deixar nosso bem se desdobrar da fonte divina, o infinito invisível. Que o homem de negócios e o profissional olham para o divino dentro de si. Que o doente e o pecador procuram sua cura e perfeição no interior. Estejamos, cada um de nós, sempre alertas, observando a consciência se desdobrar como novas e mais ricas formas de bem, experimentando a abundância da vida pela graça. Somente a graça de Deus existe verdadeiramente. Somente ela nos salva e nos dá tudo o que é necessário. Buscar os meios materiais para obter a iluminação, ou bens materiais, é colocar esses meios acima da graça de Deus. Entender que a alma é o eterno armazém de tudo de bom, é permitir que a atividade do Cristo atue em nossa experiência. Vamos tirar o nosso bem da infinidade do nosso próprio ser, deste reino de dentro de nós. Somos ensinados desde crianças, a procurar pelos recursos que nos farão felizes no mundo externo. E que muitas pessoas, assim como bens materiais, podem nos proporcionar estes recursos. Mas está aí a grande ilusão. Na Sutra Sagrada da Seishunui há uma passagem que diz: aquele que busca o reino de Deus na matéria, é um perseguidor de ilusão, e não edificará jamais o reino de Deus. E isto é uma grande verdade. Jesus também nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e dentro de nós mesmos. Mas as religiões distorceram os ensinamentos de Jesus, e nos disseram que devemos buscar nosso bem no mundo material. Santos, rituais, cerimônias, tarô, cartomantes, pai de santos, etc., são todos objetos de adoração de toda a raça humana. E assim o vazio permanece. Mas, felizmente, aparecem os mestres como Joel Goldsmith que nos ensina justamente o contrário. Buscam o Pai dentro de vocês mesmos. Tocando nesse centro, o Pai revela a nossa herança de todas as riquezas celestes, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é viver pela graça, pelo dom de Deus. Os filhos de Deus sempre vivem pela graça, nunca pela lei dos homens ou por rituais. O segredo da graça é o contato com o infinito invisível, o centro universal que está dentro de nós. Esta é a experiência do Cristo. Na literatura mística, esta experiência espiritual é chamada de iluminação, consciência cósmica ou consciência crística. No Novo Testamento, é falada como nascer de novo ou renascimento. O propósito da meditação é alcançar a graça divina.
Uma vez que essa graça tenha sido alcançada em alguma medida, ela assume o controle de nossa experiência, e vive a nossa vida, realizando aquelas coisas que nos são dadas a fazer, e endireitando os caminhos tortos. Nós não vivemos mais só de pão, mas dessa graça interior. Relações satisfatórias, suprimento abundante, atividade comercial bem-sucedida e esforço criativo são os efeitos evidentes dessa graça. Primeiro deve vir a graça interior, antes que as coisas deste mundo nos sejam acrescentadas, mas nós podemos nunca receber a graça de Deus, por mais tempo que procuremos, se o propósito for de demonstração, isto é, buscando a Deus para possuir alguma pessoa ou coisa, ou para conseguir algum lugar. Essa é a razão da meditação nunca poder ser usada para conseguir um automóvel, mais dinheiro, ou uma posição melhor. A meditação tem o propósito de perceber Deus. Dentro da meditação, Deus é revelado como a vida do ser individual. Deus é a personificação de tudo de bom. Ao alcançar a experiência de Deus, nosso bem aparece como qualquer necessidade que possa haver. Não vivam preocupados com coisa alguma, pois vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário. Se a saúde, a felicidade, a prosperidade e a paz nos são necessários, então já nos foram dados desde o princípio. Tudo já está aqui agora. O reino de Deus não é um mundo que falta alguma coisa, ou que será perfeito somente num futuro distante, ou um mundo que precise de reforma. Não. O reino de Deus já está pronto, perfeito. Nós falharemos se tentarmos ganhar alguma coisa separada, e a parte de Deus. Deus, em si mesmo, é o bem. Orações ou meditações para coisas materiais ou pessoas não podem ser respondidas por um Deus Espírito. Tal objetivo anula o propósito da meditação. Jesus nos ensina, olhar para as coisas que são de cima, e não para as coisas que são da terra. As Escrituras nos dizem que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Quem é o homem natural senão o ser humano, o filho pródigo, ainda profundamente imerso na consciência material, rezando para que sua materialidade possa ser um pouco melhor, que seja um pouco mais rico. Nós rezamos para sermos mais fortes, ou oramos para sermos mais magros. Nós rezamos para ter mais dinheiro, raramente para ter menos, embora isso poderia até ser uma oração muito espiritual. O ponto é que oramos por uma melhoria, ou um aumento dessa mesma materialidade de que Deus não toma conhecimento, e assim, tal oração não é respondida. Muitas vezes, nossos desejos humanos, se cumpridos, deixariam-nos insatisfeitos, porque, como seres humanos, não temos a sabedoria para saber as coisas de que realmente temos necessidade. O homem natural, não sendo o filho de Deus, vive, enganando os outros para se enriquecer, e às vezes até destrói a vida dos outros para se dar bem. Brigam por herança. Perseguem os mais fracos. Seu Deus é o dinheiro. O homem natural vive correndo por riqueza e bens materiais, e isto acaba esgotando tanto física como mentalmente, resultando em diversos tipos de doenças, que os obrigam a parar em um hospital, e a refletir sobre suas atitudes. É o Pai dentro de nós que é toda sabedoria e todo amor, que realiza todas as nossas atividades. O que é nosso vem a nós sem esforço algum. Então por que toda essa guerra e conflitos por posses materiais? Certamente, é porque o homem natural é separado de Deus, e não compreende as coisas de Deus. Vamos usar um bisturi bem afiado e cortar de nós mesmos todo o desejo de pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição. Todo desejo deve ser cortado e afastado, para que apenas um permaneça: conhecer a Deus, a quem conhecer corretamente é a vida eterna. Vamos definir todo o nosso coração, alma e mente na realização de Deus, em vez de querer alcançar algumas formas de bem no mundo externo. Quando alcançamos essa realização, nós apreciamos todas as coisas boas da vida, sem tornarmos-nos escravos delas, ou com medo de perdê-las. Uma vez que alcançou o toque do Cristo, ninguém pode perder a sua riqueza, sua saúde, ou sua vida. Na meditação, estamos buscando a graça de Deus e mais nada senão a graça de Deus. Essa graça não é encontrada na mente humana, nem na paz como o mundo a pode dar. Fazer declarações e ler livros sobre isso não podem trazê-la. Essas ações podem ser uma assistência para nos levar ao ponto em que estamos preparados no silêncio para receber a graça de Deus, mas é a meditação que nos leva a um estado de apreensão espiritual, no qual recebemos a divina graça. Se é que o Espírito de Deus habita em vós,
Então nós somos os filhos de Deus. Como seres humanos, nós somos cortados de Deus, e por essa razão não estamos sob a lei de Deus, e nem experimentamos as bênçãos da presença e do poder de Deus. É o Filho de Deus, sua imagem espiritual e semelhança, que é realizado no seio do Pai. Nós nos afastamos de nossa casa do Pai, e desperdiçamos nossa substância divina em um sentido pessoal de eu. Agora, para realizar nossa filiação com Deus, devemos seguir o caminho de volta para a casa do Pai, a mesma viagem do filho pródigo, para que possamos ser vestidos como o manto, e recebamos novamente a joia da adoção. E como nos tornamos os filhos de Deus? Como podemos despertar o Cristo, ou Filho de Deus, que sempre foi, é, e sempre será nossa verdadeira identidade, muito embora esteja escondido da vista durante todo este período de mortalidade em que nós estamos dormindo? Fazer isso requer esforço. Nós devemos abandonar todos os nossos conceitos anteriores de vida, e devemos largar a refeição com os porcos, deixando para trás todos os pensamentos, pessoas e atividades do mundo dos porcos, e retornar ao Pai. É da natureza do ser humano amar a autoindulgência, facilidades, conforto, riquezas, intemperança, glotonaria, indolência e sensualidade. Tudo isso opera em nossa consciência como um senso de separação de Deus. Não é, na verdade, separação de Deus. Porque nós não podemos ser mais separados de Deus do que um anel de ouro pode ser separado do ouro do qual é formado. O ouro é o anel. O ouro constitui o anel. Não existe maneira possível de remover o ouro do anel sem destruir o anel, porque não há ouro nem anel. O que existe é um anel de ouro. Assim é conosco. Nós não podemos ser separados de Deus porque não há nós. Na verdade, não existe tal coisa em todo o mundo como você ou eu como indivíduos separados e sozinhos. Deus, sendo infinito, é tudo o que existe. Deus constitui você e eu. Deus constitui nossa vida, mente, alma, assim como o ouro constitui o anel. O ouro é a substância, o anel é a forma. Deus é a substância, o indivíduo é a forma como Deus aparece. Deus é a essência do nosso ser, a vida, alma, mente, espírito, lei, continuidade e atividade. Deus é tudo e todo ser individual, seja o santo ou o pecador. O grau de santidade expressa por um indivíduo é totalmente dependente do grau de realização consciente da unidade com o Pai. A capacidade de pecar em um indivíduo depende do grau de seu senso de separação de Deus. E de fato, esse senso de separação é tudo o que existe para a humanidade. Nós não somos seres humanos como parecemos ser. Nós somos puros seres espirituais. Não que existam dois seres separados, o ser humano e o ser espiritual. É só que um ser humano mantém uma sensação de separação de Deus. Nós não podemos ser separados de Deus, assim como o anel não pode ser separado do ouro, mas podemos ter um senso de separação de Deus. Esse senso de separação é uma ilusão, produto de pensamentos errôneos. No momento em que a sensação de separação começa a desaparecer, a cristandade ou a filiação divina é revelada. O retorno do filho pródigo ocorre totalmente dentro de si mesmo, como uma atividade de consciência, e no momento que alguém põe os pés na direção da casa do Pai, ele já entrou no caminho espiritual. Que ninguém se dê crédito por estar no caminho espiritual. Se não fosse pela graça de Deus, não se estaria alcançando a realização de sua filiação divina. Eu não tenho a sabedoria de meu Pai, não tenho tal poder, não tenho nenhum julgamento, não tenho saúde e eu não tenho riquezas. Estou aqui para deixar o infinito fluir. Nossa função é permanecer nessa percepção interior e deixar a harmonia aparecer. Como nossa visão está voltada para o desdobramento do Cristo, ele aparece exteriormente como um ser humano melhor, mais saudável e mais rico. Mas nós não somos enganados pelas aparências, porque não estamos procurando por uma mudança na condição humana. Meditação não é uma tentativa de transformar a doença em saúde ou falta em abundância. O foco está sempre no Cristo invisível no centro do nosso ser, aqui e agora. Qualquer meditação que tenha em si um único traço de desejo de conseguir algo de Deus, ou adquirir algo através de Deus, não é mais meditação. O bem é para ser realizado sim, mas não para ser alcançado. O infinito bem já está onde estou, o reino de Deus está dentro de mim. Guardada dentro do nosso ser está a presença e o poder de Deus, a totalidade da divindade,
Assim como o perfume está unido à flor. E quando a flor se abre, o perfume se liberta. Todo mundo tem a totalidade de Deus guardado dentro de si, e não apenas uma parte dela. Deus não pode ser dividido, Deus é indivisível. Deus é infinito e Deus é indivisível. A totalidade de Deus está em uma pequena folha, em cada folha. A totalidade de Deus está em cada indivíduo na face do globo. Se isso não fosse verdade, teria havido menos de Deus na Terra, quando a população era de apenas 10% do que é hoje e, da mesma forma, haveria o dobro de Deus na Terra quando a população for duplicada. Mas não, havia tanto de Deus no mundo há 1 milhão de anos atrás quanto haverá daqui a 1 milhão de anos. O infinito da totalidade de Deus está onde quer que o indivíduo esteja. É por isso que se diz que o Cristo Jesus pode levar 1 milhão de pessoas para o céu, porque um só Cristo Jesus é o infinito Filho individual de Deus e mostra tudo o que Deus é. A única responsabilidade que temos é que nosso único desejo seja pela experiência do Cristo, e que esse desejo seja demonstrado pela sinceridade de nosso estudo e a profundidade da nossa meditação e devoção. Essa é a extensão da nossa responsabilidade. A experiência de Cristo é puramente dádiva de Deus. Ninguém conquista isso, ninguém merece isso, e ninguém sabe por que ela vem para alguns e não vem para os outros. Na experiência de todo estudante fervoroso, chega um período de iniciação, isto é, chega um período de abertura da alma. Pode ser alcançado através de algo que é ouvido, algo que é lido, ou pode vir através do contato direto com a consciência de um professor espiritual. Quando chega, o estudante não precisa mais ajuda de fontes externas a ele mesmo. Todo o seu ensinamento é recebido de dentro, toda a sua iluminação, poder de cura e poder regenerativo vem de dentro. A partir daquele momento em diante, ele se torna uma bênção para os outros ao longo do caminho, trazendo cura e conforto para eles. À medida que ele se aprofunda no espírito, ele pode despertar nos demais a mesma cristandade. Eu, quando for levantado, atrairei todos os homens para mim. Na proporção em que qualquer indivíduo receba a luz espiritual, a luz torna-se uma lei para aqueles que estão dentro da órbita de sua consciência. Qualquer um que tenha realizado uma cura por meios espirituais sabe que tornou-se a luz, e que foi a luz em sua consciência que trouxe a cura. Seja qual for o grau de luz que percebemos, ela automaticamente fez de nós, nesse mesmo grau, uma luz para todos aqueles que tocam nossa consciência. Esse é o propósito da meditação, que cada um possa atingir um grau mais elevado dessa luz através da experiência do Cristo. Esta forma de meditação, se praticada fielmente, abre nossa consciência para permitir que Deus opere em nossa vida, para permitir que Cristo viva a nossa vida. Mas isso deve ser praticado. É necessário, portanto, retornar à nossa meditação à primeira oportunidade e repetir o processo no meio do dia, e novamente ao cair da tarde. Podemos achar que somos incapazes de dormir continuamente ao longo da noite. Então, no meio da noite, vem a demanda: medite. Estes períodos de silêncio, reflexão, introspecção, meditação e finalmente comunhão nos preparam para receber a graça interior. Embora pareça que não fizemos nenhum progresso nesses períodos de 3 ou 4 minutos de meditação durante o dia ou a noite, embora pareça não sentirmos resposta alguma, não nos sintamos desencorajados, porque não temos como julgar os resultados de nossos esforços em termos de um único período de meditação ou mesmo depois de uma semana ou um mês dessa prática. Aqui está um exemplo de uma forma simples de meditação, em que começamos com uma ideia central, temos citação, e ponderamos até que seu significado interno seja revelado. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. O Pai dentro de mim, Ele faz as obras. O significado da primeira parte é imediatamente aparente, mas o que significa a afirmação de que o Pai dentro de mim faz as obras? O que é o Pai dentro de mim? Quem é esse Pai dentro de mim? Nós sabemos que, quando Jesus fez essa declaração, Ele estava se referindo a Deus. Deve significar, então, que Deus dentro de mim faz as obras, mantendo a palavra viva em nossa consciência, nela permanecendo 4, 5, 8, 10, 12 vezes ao dia, e também quando despertamos no meio da noite, vamos descobrir que nós estamos meditando. Nós estamos deixando a palavra da verdade permanecer em nós e Cristo se tornar a atividade da nossa consciência. E o que é Cristo?
Se você realmente deseja saber o que é o Cristo, comece com um muito humilde reconhecimento. Pai, eu sei tão pouco sobre o Cristo. Ajuda-me a entender o Cristo. Então feche seus olhos e mantenha sua atenção na ideia do Cristo. Toda vez que a mente divagar, gentilmente traga de volta. Mantenha sua atenção focada no Cristo. Por fim, você alcançará o real significado do Cristo. 1. Significado que você nunca será capaz de explicar a qualquer outra pessoa, mas você mesmo, saberá. O Cristo será uma presença real em sua consciência. Será um poder, uma influência, um ser. Ainda assim, será algo que você não poderá definir. Não importa o que você possa dizer sobre o Cristo, ele não é isso. O Cristo está vivo em seu coração. Então, um dia, uma vez que persista nessa meditação, você ouvirá: eu nunca te deixarei. Eu te conheço antes da fundação do mundo. Eu estou contigo até o fim do mundo. Este tipo de meditação é o ideal para Joel Goldsmith. Mas nem todas as pessoas conseguem se manter nessa forma de meditar. Mesmo porque algumas pessoas têm uma ideia errada do que Cristo é. Algumas pessoas ainda veem Cristo como as religiões ensinaram. Acreditam que Cristo é aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus. Com essa crença, não se consegue enxergar o Cristo verdadeiro. Por isto, outras formas de meditar podem ser apropriadas para essas pessoas. A prática da atenção plena é outra forma excelente de meditar. Cristo é a onipresença, presente agora em todas as coisas, até mesmo naquilo que sentimos, pensamos e fazemos no momento presente. Por isto, observar o que quer que aconteça no momento, é uma prática valiosa para despertar o Cristo em nós. A prática do deixar ir também é muito valiosa. Essa prática consiste em sentir, observar e aceitar o momento presente como ele é. Sem lutar, sem julgar, sem reagir, sem querer mudar o que é. Simplesmente relaxando e permitindo que tudo seja como é. Essa forma de meditação, tanto formal como informal, nos liberta do apego e do sofrimento, pois aprendemos a aceitar o momento presente como ele é. A não aceitação do que já é, gera conflitos, discórdias e sofrimento, e é impossível alcançar a paz por meio do conflito e da luta. Fim do áudio de uma mensagem do grande espiritualista Joel S. Goldsmith. O ouro não pode se separar do anel, assim é Deus e o homem.